Galera, é o seguinte, são tempos difíceis pro PS5. De jogos com gráficos que tem cara de PS3 até títulos que rodam em 900p num console que veio prometendo 4K. Os problemas não param de surgir. E o pior, a situação parece que não vai melhorar se a gente considerar que é quase certo que vamos receber um PS5 Pro mesmo diante desse cenário da má usabilidade do PS5 comum. O que quer dizer que muitos dos games podem começar a sair mal otimizados para o PS5 base na tentativa de estimular as vendas do novo console da empresa. Algo que vai servir de motivo ou de justificativa para o jogador poder comprá-lo. Por isso, nesse quadro, nós começamos a investigar o verdadeiro poder do PS5 para poder ver quais jogos fazem um uso decente da plataforma e de suas tecnologias. No primeiro episódio, nós vimos o controverso caso de The Last of Us Remake, que trouxe algumas falhas, porém um resultado bem interessante para o console no fim das contas. E para não fugir da controvérsia, dessa vez nós vamos ver Ratchet & Clank, uma franquia que na verdade é de longa data no PlayStation. E entender esse tempo que ela tem na marca é fundamental para a gente começar a investigar o que o jogo se propõe a fazer no PS5 e se os resultados fazem jus ao poder do console. E claro, para a gente continuar e descobrir tudo isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, ok? Para começar, a gente precisa esclarecer o seguinte: independentemente de Ratchet & Clank usar ou não o poder do PS5, ele trouxe recursos muito importantes que se tornaram bem populares nos jogos dessa geração do console mais recente da Sony. Esse é um jogo que muitas vezes deixa de se importar com tudo que ele pode fazer na plataforma para poder ser o precursor do que outros títulos iriam entregar eventualmente, independentemente de serem da mesma empresa dele ou não. E talvez exista um pilar que defina a usabilidade do PlayStation 5 por aqui. Um pilar sustentado por uma trindade de recursos que vai guiar a gente no entendimento do tema de hoje. O primeiro pilar é o pilar dos detalhes. Com esse pilar em mente, a gente consegue até mesmo ver que o jogo supera o filme da franquia em alguns aspectos. E isso acontece porque estamos falando de detalhes granulares por aqui. Em tudo, eu diria. Nos personagens, esses detalhes começam a aparecer bem rapidamente, inclusive. A animação de movimentos é incrível de fato, e talvez esse seja um dos primeiros detalhes que chamem a atenção quando você assume o controle de um dos protagonistas. Mas ter boas animações já é algo visto no jogo anterior do PS4. Precisava existir agora algo que chamasse mais a atenção para poder distinguir as gerações. Precisava existir algo que superasse o trabalho visto em CGI no filme baseado na franquia. Olhando para o que temos no filme, naturalmente, por limitações de hardware, alguns elementos vão estar superiores nele, mas se existe algo que supera a versão do filme, é o modelo do personagem. Mais especificamente, a construção dele. O que acontece é o seguinte: comparado com o personagem do PS5, tanto o personagem do jogo anterior rodando no PS4, como o personagem no filme rodando em CGI, oferecem modelos mais planos, com menos relevo, porque eles não têm esses detalhes granulares que a gente está tentando encontrar por aqui. Um desses detalhes, por exemplo, é a combinação do que eles chamam de Strand System com Shell Textures. Para começar, o Strand System nada mais é do que o sistema de renderização de pelos que fica na parte mais elevada do corpo do personagem. Ele renderiza os pelos soltos que a gente consegue ver uma certa separação individual para poder gerar complexidade e relevo no modelo. Esse sistema, na verdade, foi introduzido no jogo anterior da Insomniac, que curiosamente foi um título de lançamento do PS5, o Spider-Man Miles Morales. E é nessa hora que entra a capacidade do console e começa a nos dar ideia se o jogo tá ou não fazendo uso do poder dele. O Strand System, aplicado no Spider-Man do PS5, permitia diferentes representações para cada tipo de cabelo, fazendo com que eles interagissem com a luz de maneira diferente também. Isso não estava presente na versão de PS4 do jogo. Ou seja, Ratchet & Clank traz o exato mesmo sistema e consegue criar mais relevo no personagem se compararmos com o que o próprio filme oferece. Afinal, ao contrário de Spider-Man, aqui os personagens são todos cobertos de pelos, e isso faz uma diferença no final das contas. Por isso, toda vez que o personagem aparece em um trecho em que vemos muitas luzes, o modelo acaba se destacando na cena porque esses pelos conseguem interagir com elas, e como o personagem é todo coberto de pelo, todo personagem interage com qualquer tipo de iluminação que está presente na cena. Só que esse sistema não fez isso sozinho, porque um outro sistema de apoio foi o Shell Texture. Esse sistema é um pouco mais simples porque, diferentemente do anterior, o objetivo dele é renderizar por camadas todo o resto da pelagem dos personagens, e não por fios individuais. É apenas um sistema complementar, só que mesmo sendo um sistema complementar, assim como o sistema anterior, ele também permite interação com a luz para poder deixar os modelos mais bonitos na cena. Recursos como esses foram trazidos em jogos seguintes da empresa, mas o que é interessante de fato é que, pela popularidade desse tipo de técnica, até a própria Capcom aplicou o Shell Texture para
poder renderizar um objeto que a gente vê durante muito pouco tempo no remake de Resident Evil 4. E justamente por durar tão pouco tempo em cena, a Capcom não precisava ter aplicado uma técnica relativamente pesada para poder dar um nível de detalhamento alto a algo que dura tão pouco. Mas acaba chamando a atenção pela beleza depois que você percebe, que é a jaqueta de Leon. A parte da gola da jaqueta do personagem é feita por Shell Textures e por isso a gente consegue ver um nível de detalhamento relativamente alto. Obviamente pode não ter uma relação direta com o fato do Ratchet & Clank ter trazido o efeito, ele não é propriedade da Insomniac, mas não se via desenvolvedor usando esse tipo de recurso em elementos tão banais e que duram tão pouco em tela como uma simples jaqueta. No geral, Ratchet & Clank Rift Apart conseguiu aplicar esses recursos em personagens compostos por milhares de triângulos na composição, ou se você preferir chamar, milhares de polígonos na composição, o que fez com que eles tivessem objetos e adereços acoplados a eles sem a necessidade de um sistema de texturas, trazendo em evidência toda a capacidade de relevo que eles têm. Tudo tem relevo nesses personagens graças a esses detalhes granulares, e isso é o que faz com que o aspecto mais flat e chapado do jogo anterior não seja apresentado por aqui e traga resultados superiores até mesmo ao que a gente vê no filme em CGI diversas vezes. Mas veja bem, na verdade, Ratchet & Clank sempre impressionou, essa não é a primeira vez. Mesmo no PS2, as animações dos personagens já eram muito boas, mas é no PS5 que isso é elevado a um outro patamar. Cada ação feita por qualquer personagem tem diversas outras ações que servem como conectivo entre um movimento e outro. A gente chama isso de interpolação. A atenção aos detalhes foi enorme por aqui. Só que, nessa primeira etapa da pirâmide que a gente montou, o jogo merece mérito em outras áreas também, que por incrível e talvez mais absurdo que pareça, também são acompanhadas de detalhes. Muitos detalhes. Os cenários e a sensação de escala que Ratchet & Clank Rift Apart proporciona, poucos jogos nessa geração conseguem proporcionar, por exemplo. E eu vou te explicar o porquê disso. Se olharmos para esse ambiente que a gente está vendo aí, ele não é apenas extenso, ele também tem muita coisa acontecendo. Essas coisas tendem a acontecer em todos os planos que compõem a cena. Temos um número de elementos bem alto, tanto no plano principal, que é o plano do personagem, no plano do meio, que traz objetos com sensação de proximidade, e no plano de fundo, que dá a sensação de que existe um mundo para além da área que o jogador está explorando. E isso permanece em qualquer situação e em qualquer parte do game. Você pode estar num momento mais tranquilo ou num momento mais agitado, e ainda assim todo o cenário vai continuar se mexendo com muita destrutibilidade e partículas entrando em ação. Mas o que vai fazer a gente aprender a apreciar a beleza de Ratchet & Clank Rift Apart é o nosso retorno para a geração do PS2. Lá, Ratchet & Clank sempre foi ambicioso com seus ambientes. A extensão e o número de eventos que acontecem, considerando que o jogo rodava em 60 quadros por segundo na sexta geração, eram bem impressionantes, mas existia um problema em detrimento do poder do console. Geralmente, o nível de detalhamento geométrico é definido pelo quão próximo você pode ficar perto da superfície. Em outras palavras, se você está perto, mais detalhes são carregados para você ver, mas se você está longe, o contrário acontece. Por isso, no PS2, a geometria ou qualquer elemento que estivesse ao fundo não conseguiam acompanhar o mesmo nível de detalhe que a gente está vendo perto do personagem. O agravante é que mesmo no PS5 a gente ainda encontra essa dificuldade em alguns jogos. Final Fantasy VII Rebirth é um jogo muito recente e ainda assim é um bom exemplo disso. Mas olha que interessante, com Ratchet & Clank, ainda que estejamos falando de um jogo de começo de geração, as coisas são diferentes. Os detalhes granulares do fundo do ambiente são tão bons quanto os detalhes que estão perto de você. A prova disso é que se você olhar um simples inseto em uma cena, se aproximando ao máximo possível dele, ele vai ter relevância, te deixando apreciar um alto nível de detalhes, ainda que seja um elemento que a gente quase não dá tanta importância assim. E se considerarmos que tudo isso foi feito em cada área mínima do jogo, a Insomniac merece muito respeito por ter tido tanta atenção a esses detalhes. Só que esse tipo de coisa não foi feita para ser bonita apenas, mas sim para poder também ser prática e funcional. Uma das maiores discussões que a gente teve com esse jogo foi quando ele chegou para o PC. Muita gente conseguiu rodar Ratchet & Clank Rift Apart no HD tradicional, levantando indícios de que ele rodaria num PS4. Bem, no caso desse vídeo, a gente está considerando o jogo no que ele pode ofertar de melhor nos visuais, o que envolve a habilitação de recursos gráficos que o console anterior não rodaria, obviamente. Mas o ponto é que, nos meus testes em específico, em um PC bem mais forte que o PS4, porém com o jogo instalado num HD tradicional, com uma capacidade de transferência levemente superior à dele, só que por óbvio, inferior à do SSD do PS5, o game até conseguiu se executar de fato, mas com muita dificuldade especificamente nas transições, algo que eu mostrei para vocês em vídeo inclusive. Pode até rodar no HD tradicional, mas será que roda como foi projetado para rodar? E
esse é o ponto sobre o uso do SSD do PS5 por aqui. Isso dá margem para a gente poder entender a função do alto número de detalhes que a gente vai encontrar por aqui. O número alto de detalhes em diversas partes do ambiente acontece porque muitas vezes a gente vai se transportar usando portais para uma parte do cenário que está longe da câmera. Na teoria, seguindo pelo que muitos jogos fazem, se Ratchet & Clank fizesse o mesmo que eles, o número de detalhes nessa parte distante estaria baixo quando você se teletransportasse para lá, e os visuais não estariam tão bonitos ou estariam sendo carregados ainda. Mas como aqui o número de detalhes é alto em qualquer parte, a partir de qualquer distância, ainda em locais que estão fora do seu alcance de imediato, os ambientes continuam bonitos mesmo quando você se transporta para esses trechos mais distantes, e não sofrem com o carregamento de detalhes no ato que você chega lá, porque os detalhes na verdade já estão ali. O conjunto de SSD e processador do console conseguiram manter esses detalhes e permitir essa transição sem nenhuma dificuldade, ao contrário do que meu PC fez. Só que aí vem mais duas coisas interessantes. A primeira é que muitas vezes esses portais fazem com que dois ambientes completamente distintos sejam reproduzidos ao mesmo tempo, algo similar à demanda que The Medium ofertou para o console da Microsoft e eventualmente para o PlayStation 5 também, depois dele ter perdido a exclusividade. A tarefa de lidar com dois tipos de cenários diferentes, vinda tanto de The Medium como também de Ratchet & Clank Rift Apart, é uma tarefa árdua por aqui, porque cada parte do ambiente nesse jogo é muito única e tem uma variedade enorme de materiais, o que em outras palavras quer dizer que ele precisa lidar com materiais completamente diferentes dentro de cada cena, além de reproduzir um estilo de iluminação bastante distinto também, com base no que cada cena apresenta. Ou seja, é como se a gente tivesse dois jogos sendo renderizados ao mesmo tempo. Por isso é uma demanda que a nova geração ficou responsável de ter que lidar. A segunda é que para transições mais complexas, o carregamento mal chega a 2 segundos, e impressiona ainda mais quando é uma transição mais simples, que não dura nada. Quando tentei na versão de PC, a transição até acontecia, mas ou era muito lenta ou ficava engasgando a todo o tempo. E dentro desse contexto, a gente não pode esquecer que o número de detalhes foram considerados para isso também. Para cada transição, todo esse número de detalhes absurdos que a gente mencionou são trazidos e são os grandes responsáveis por fazer com que os visuais permaneçam incríveis. Só que essa é apenas a primeira parte da nossa trindade. A segunda parte é algo que o PS4 não consegue ter nem no melhor dos mundos: o Ray Tracing. O Ray Tracing nesse jogo é bem simples de ser explicado, mas parece que muito difícil de ser aplicado, visto que o game tem uma das melhores aplicações do recurso que a gente vai encontrar dentro de toda a geração até agora. Sabe os detalhes mínimos que eu mencionei aqui? Se eles estiverem em disposição para poder receber o Ray Tracing, ou seja, se o material for compatível com isso, o Ray Tracing vai fazer parte dele. Personagens aleatórios, nos olhos tem Ray Tracing para poder apresentar reflexo, o mesmo também acontece com o protagonista. As 99% das superfícies com aspecto refletivo tem suporte ao recurso, e um dos personagens também carrega o recurso com ele, fazendo com que todo o seu corpo consiga refletir a cena. Ter o Ray Tracing nessa escala é interessante porque esse é um mundo bastante complexo e cheio de coisas acontecendo a todo momento, só que isso também acaba deixando o jogo pesado por si só. Então o Ray Tracing não poderia existir sem um truque, obviamente. Para trazer reflexos nessa escala, primeiro a resolução do reflexo foi diminuída, e em seguida fizeram uma espécie de upscaling nela para ela não ficar feia. Em outras palavras, aumentaram a resolução do reflexo em si, só que de maneira fake, e assim o visual foi consertado. Depois, nem todos os elementos em tela conseguiram ter um nível de detalhes alto no reflexo em si. Sabe a técnica usada no PS2 para poder determinar o nível de detalhes de acordo com a distância que você tá dele? Então, embora não tenha sido usada no mundo real do jogo aqui no PS5, foi usada no reflexo. Alguns objetos que estão mais distantes da câmera não vão ter muitos detalhes nele, o que inclusive não é um problema, porque você não para poder ficar olhando o fundo do cenário a partir do reflexo. Uma solução inteligente, inclusive. Isso mostra que a Insomniac ainda tem o espírito dos desenvolvedores das gerações antigas de procurar por soluções inteligentes para poder manter um visual decente no jogo. A empresa entregou o remaster de Spider-Man, o Spider-Man Miles Morales e o Ratchet & Clank Rift Apart numa nova geração, num período de menos de um ano, e todos têm uma qualidade absurda. Isso foi fantástico, e é uma competência que nos leva para a etapa final, que é a performance do game. Quando se fala de performance, Ratchet & Clank Rift Apart é um precursor para os jogos nesse sentido, pelo menos para os jogos dessa geração que a gente está vivendo. Ele foi o primeiro jogo que proporcionou a performance em 40 quadros por segundo para games, caso você tenha uma TV com suporte a 120 Hz, por exemplo. E por que isso é importante? Um jogo rodando a 40 quadros por segundo, quando feito de forma competente, claro, quer dizer que ele supera essa performance a ponto de conseguir estabilizá-la. Para um jogo rodar em 40 quadros, ele precisa ultrapassar isso caso a performance seja destravada. Isso é uma medida de segurança
segurança de que a performance não vai cair para menos de 40 FPS. A gente viu que o remake de The Last of Us não fez isso muito bem, por exemplo, mas não é o que acontece com o jogo da Insomniac. Só que de todas as formas, o modo que impressiona é o modo performance com Ray Tracing. Quantos jogos a gente encontra hoje em dia que conseguem rodar com Ray Tracing em uma resolução de 1440p a 60 quadros por segundo? Raríssimos, certo? Aqui a gente se impressiona de novo porque todos aqueles detalhes gráficos que mencionamos, considerando inclusive a transição de cenários, recebem Ray Tracing em 1440p a 60 FPS. Se preferir, você pode optar pelo 4K em 30 FPS e ganhar mais alguns elementos em tela, como alguns NPCs a mais. Mas se é para falar de poder do PS5, o modo com performance com Ray Tracing é a melhor exemplificação dele. É como unir o melhor de todos os mundos proporcionados. De todas as formas, eu selecionei esse jogo para esse segundo episódio porque é bastante comum associar gráficos animados como esse a uma pobreza técnica, e acho que ficou claro que o jogo usa bem as funcionalidades e o hardware do PS5, assim como também é um dos jogos mais interessantes dessa geração. Mas deixa aqui no campo dos comentários qual o jogo de começo de geração que você acredita que consegue se manter bem demonstrando as funcionalidades do PS5. Ele pode se tornar um vídeo por aqui no canal. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço, a gente vai se ver na próxima.